Oi, gente, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, e o Memei Coquitlam Society está recebendo hoje o Edilson Ascencio, do Centro Espírita Leonor, em Bruno. Sorocaba, São Paulo, e ele nos traz hoje para refletir o tema nos diversos caminhos. Para fazer a leitura inicial, vou chamar o companheiro Fábio, ele vai fazer a leitura inicial seguida da prece. Boa noite a todos presentes presencialmente, a todos online, especialmente para nosso amigo Edilson. Muito obrigado pela Obrigado, participar, eu que agradeço. palestra para a gente. Então, fazer a leitura da página inicial. O texto psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Ceifa de Luz. 45. Apelo de sempre. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses 3,14. Nas horas do aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida será preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade. Ensinando-te a ver, a provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda. Uma vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê, inevitavelmente, chamado para o futuro. Então, após essa leitura, convido a todos a acalmarmos nosso coração, apaziguarmos nossa mente e elevarmos nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, inspirados pelos espíritos amigos, espíritos superiores, aqueles espíritos que nos acompanham, né, para que possamos ter uma noite de paz, harmonia, reflexão, através do conteúdo trazido por nosso querido amigo Edilson, que se dispôs a compartilhar um pouco do seu conhecimento. E assim, nesse ambiente, pedimos permissão para a abertura dos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Querido Edilson, com você agora. Bom, mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Obrigado àqueles que também acompanham online, né? Flávia, Francine, a todos que nos acompanham. Bom, pessoal, o tema que nos foi proposto na noite de hoje, para que nós possamos fazer esse pequeno estudo, né? Ele faz parte do livro Vinha de Luz, que é a mesma coleção a qual nós lemos agora há pouco, é a coleção Fonte Viva. São 5 obras escritas por Francisco Cândido Xavier através de Emmanuel, né? Todas obras onde Emmanuel retira parte de um trecho evangélico e faz alguns comentários à luz da doutrina espírita, né? Então, na noite de hoje, nós vamos fazer uma pequena leitura e interpretação do texto 99 do livro Vinha de Luz, né? Cujo título é Nos Diversos Caminhos. É um pequeno versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu só queria fazer uma pequena menção nessa introdução, porque Paulo tem uma ligação muito grande com Corinto, né? Ele faz, nas suas viagens, ele passa, nas 2 ocasiões, ele passa por Corinto, aonde ele tem uma relação estreita, vista que a sua noiva, Abigail, era de Corinto, né? Estevão, irmão de Abigail, que teve um papel fundamental na trajetória de Paulo, também de Corinto, né? Lá ele encontra, na igreja primitiva, Áquila e Prisca, né? Companheiros de jornada durante o período em que ele esteve na Samaria,
né? Ou seja, pessoas amigas que estavam lá e que participaram da trajetória de Paulo. Lembrando que Corinto era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, né? E por isso as duas cartas de Paulo a Corinto, ela tem um significado, um intuito muito disciplinador, né? De orientação evangélica, né? E é por aí que Emmanuel caminha nesse estilo, né? O texto é Corinto 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ele faz um convite, né? E aí, então, Emmanuel faz uma dissertação. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da nova revelação, ou seja, os nossos caminhos. E ele inicia dizendo: os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Ou seja, ele fala aqueles que permanecem na superfície, nos fenômenos, que têm a sua importância. Nós precisamos lembrar que o espiritismo, propriamente, a doutrina espírita, surge dos fenômenos, em especial dos fenômenos de efeitos físicos. Na França, com Allan Kardec, o professor Rivaio ainda, convidado a participar do evento das mesas girantes. Nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, ou seja, os fenômenos têm uma determinada importância na chegada, inclusive, do conhecimento espírita, né? Nós vemos muitas vezes na casa espírita, observamos aqui na nossa casa, inclusive, muitas vezes, pessoas que chegam num determinado desequilíbrio em face da mediunidade, não compreendendo, muitas vezes, aquilo em que ela começa a aparentar, né? Desconhece os fenômenos, e aí procura, então, entender. E estudando, ele vai compreendendo que a mediunidade, no caso, a mediunidade aflorada, ela tem um sentido lógico, né? Ou seja, a mediunidade, ela faz parte, ela é inerente, né, àquela pessoa. Talvez até uma missão. Eu me lembro, por exemplo, do livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde os mensageiros são os médiuns. Via de regra, os médiuns falidos, que assumem a missão no plano espiritual e, quando encarnados, precisam desempenhar essa missão a título do bem, ou seja, colocar em prática a mediunidade, né? Então, ele faz essa observação. Não ficar apenas naquela questão dos fenômenos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma fase onde nós tivemos muitos fenômenos de materialização, onde espíritos apareciam às reuniões e todos aqueles que estavam presentes ali observavam os fenômenos, né? Mas o próprio Emmanuel faz essa advertência a Francisco Xavier, ou seja, os fenômenos eram importantes, eles revelavam, comprovavam a existência da imortalidade, mas nós não podemos ficar naquela imagem rasa dos fenômenos, é preciso desenvolver, é preciso trabalhar e entender, talvez seja a porta de entrada. Nós vimos aqui também, acompanhamos aqui também, muitas vezes, na própria evangelização infantil, crianças que aparecem, né, relatando que tem amiguinhos, companheiros, né, e os pais que não entendem acabam levando essas crianças para a evangelização para tentar compreender o que era aquele fenômeno, né? Então, o fenômeno em si tem, de fato, uma determinada importância, mas o próprio Emmanuel, nesse texto, ele nos adverte, nós não podemos ficar só naquela situação, só naquele trabalhador que vai à casa espírita em face de participar dos trabalhos mediúnicos, né? Então, ele faz essa pequena advertência. E continua Emmanuel. Aqueles, porém, que permanecem e se demoram na região da letra, estimam as longas discussões sem proveito. Ao contrário senso, né, nós podemos entender que também aqui ele faz uma advertência àqueles que ficam apenas nos estudos, né, que não colocam em prática o ensinamento que o Espiritismo nos traz, né? O Espiritismo é uma ferramenta que precisa ser aplicada na prática, né? Não ficar só na teoria. É lógico que o conhecimento é importante, né? Mas os ensinamentos de Jesus,
se estendem à prática. Quando nós observamos o próprio Francisco Cândido Xavier, na sua vida aqui enquanto encarnado, nós observamos que Francisco Cândido Xavier tinha, sim, o conhecimento, revelou-se através das suas obras, mas tinha prática. Ele tinha muitos trabalhos voluntários, ele tinha muitos trabalhos benevolentes às pessoas, ou seja, ele foi à prática. Ele aplicou todo aquele conhecimento e exerceu na prática esse conhecimento. E ele continua, né? Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se a lutas da separatividade lamentáveis e cruel. Então, Emmanuel vai trilhando um caminho, né? O próprio texto nos define, nos diversos caminhos. É aquele que acha que o espiritismo está correto e os outros estão errados, ou vice-versa, né? Faz um sectarismo pela sua própria religião. É preciso entender que cada qual está no seu momento, aceitar e respeitar a condição do outro, né? Na minha família mesmo, eu posso dizer, o único espírita sou eu. Os demais preferiram manter a sua própria religião e está tudo bem. Porque muitas vezes esse é o momento daquela pessoa. Eu posso dizer por mim que o espiritismo foi luz na minha vida, né? Que eu encontrei dentro do espiritismo ferramentas que me ajudaram a compreender a minha realidade. O espiritismo não resolveu os meus problemas particulares, mas ele me ajudou a entender o que eu estava passando no momento de aflição e no momento de dor, né? E é por isso que é preciso respeitar o momento de cada um, cada qual está no seu estado, né? Nós precisamos compreender que todos nós vamos desencarnar em algum momento, vamos chegar ao mundo espiritual e não será perguntado qual a nossa religião, né? Qual o nosso partido político, clube de formação, mas sim quais foram as nossas obras. A religião é apenas um rótulo que nós nos colocamos para que nós possamos nos identificar, né? Mas isso não pode servir de um momento de segregação em relação aos outros. Respeitar o momento e oportunidade de cada um. Eu, propriamente, nasci numa família católica, minha família toda é católica, no entanto, num determinado momento, entendi que eu precisava de outras respostas, né? E naquele momento oportuno, eu me decidi partir para a doutrina espírita, né? Então, e foi isso que aconteceu comigo, e é assim que acontece, via de regra, com as pessoas. E ele continua trilhando os diversos caminhos. Todos aqueles que se cristalizam no eu, dormitam em petitórios infindáveis e reclamam proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. É como dissemos, meus amigos, o espiritismo é uma ferramenta, mas ela não resolve os seus problemas. Ela sim faz um convite para que você coloque na prática os ensinamentos em frente àquela realidade. Não é possível ficarmos esperando apenas a ação dos bons espíritos. É preciso que você se conecte com a espiritualidade, que você faça a sua parte. Daí se chega à conclusão da reforma íntima, tão falada no Espiritismo. O convite que nós recebemos quando nós chegamos à casa espírita é a nossa transformação pessoal, é a necessidade de compreender a nossa realidade. Compreender que não iniciamos a jornada no berço, não encerramos no túmulo, que estamos aqui num processo de evolução permanente e que nós precisamos utilizar a nossa encarnação para essa transformação. Daí as provas, daí as dificuldades, né? Ou seja, é preciso compreender o Espiritismo como essa ferramenta para que possamos aplicar esse ensinamento e trabalhar a nossa melhora interior, né? A transformação é individual do ser, não é o outro. Eu não mudo o outro, eu não transformo o outro, eu transformo somente a mim mesmo. E a partir do momento que eu compreendo isso, eu tenho a necessidade de trabalhar a minha melhora interior, sem lamentações, compreendendo que as provas e as dificuldades, muitas vezes, são rescaldos daquilo que fizemos até em vidas passadas e consequências dos nossos erros, né? Aproveitar, trabalhar, progredir sempre. Tal é a lei, né? Essa é a advertência. E aí ele continua. Os que se retardam nos desvairios passionais e roubam alimentos pelas emoções, mantendo-se distantes dos legítimos entendimentos. É o sujeito que se vitimiza, né?
O sujeito que acha que tudo dá errado. Ele precisa enfrentar aquela realidade. Não adianta ficar centralizado no eu. Ou seja, trabalhe, melhore, aceite as propostas que a vida lhe dá e continue perseverando. Né? Aqui no interior de São Paulo, onde eu estou, né, a gente costuma dizer que o bom cabrito não berra. Aceita as dificuldades, compreende os ensinamentos de Jesus quando ele nos adverte que a ninguém é dado uma prova maior que não se possa carregar, e procure a sua melhor anterior. Né? Procure entender que toda prova, toda dor tem um ensinamento. Aliás, a dor é algo pedagógico para a alma, para o espírito. Né? Muitas vezes chegamos à casa espírita, nesse caso, é o meu caso, por exemplo, deve ser o demais colegas, que chegam à casa espírita pela dor. Né? É atraído pela dor, é atraído em busca de respostas. E o convite que recebemos é a nossa transformação. Né? Não adianta se vitimizar diante daquele problema. Encara a dificuldade, trabalha com coragem e persevera. Está lá no Evangelho de Mateus. Quem perseverar, vencerá. Ou seja, precisamos aproveitar a oportunidade da nossa encarnação e trabalharmos a nossa melhora anterior. Sabemos que vamos desencarnar, sabemos que vamos deixar essa orbe sem levar nada, nenhum dos bens materiais, né? Nenhuma sensações, só vamos desencarnar e levar para o mundo espiritual o nosso conhecimento efetivo, aquilo que fizemos enquanto aqui encarnados. E ele continua. Aqueles que continuam e se atiram às correntes da tristeza negativas, gastam o tempo em lamentações estéreis. É como dissemos, não adianta. Né? Quando o leite derrama, como a gente diz aqui, ainda fica metade dentro do copo. Aproveita aquela situação, aproveita a dor como um elemento pedagógico da sua jornada e reconsidera o trabalho. Se estamos passando por uma situação difícil, por uma dificuldade, há de haver um proveito, há de haver uma transformação. Se nós olharmos o próprio Paulo, que descreve a carta aos Coríntios, nós observarmos a jornada dele, a transformação que ele se propôs, do homem velho para um homem novo. Né? A disciplina a que ele se próprio impôs na sua transformação pessoal. Né? Ou seja, entendeu que havia se equivocado num determinado momento e trabalhou. E foi a grande pilastra do cristianismo primitivo. Não fosse a atuação disciplinar e severa de Paulo, talvez não tivéssemos chegado à conclusão que estamos tendo hoje em relação a esses entendimentos. Ou seja, ele entendeu, compreendeu, entendeu inclusive que errou e continuou trabalhando. Né? Eu quero dizer que no livro Céu e Inferno nós temos lá, né, o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, ali Kardec descreve o processo de evolução do espírito, que passa pelo arrependimento, primeiro passo, a expiação e a reparação. Ou seja, não podemos ficar só na fase do arrependimento. O arrependimento é o início, mas precisamos trabalhar, reparar os nossos erros e expiarmos. Né? E é por isso que nós estamos aqui. E aí ele continua. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Meus amigos, a fé, acreditar sempre, compreender que o outro está no momento dele, e nós temos que fazer isso, né? Acreditar sempre. Muitas vezes nós ficamos lançando pedras, né? Agredindo os demais companheiros, eu estou certo, o outro está errado. Qual é o ensinamento de Jesus? Quem está errado, atira a primeira, quem está certo, atira a primeira pedra, né? Ou seja, quem pode julgar, né? E aí ele continua: quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. É aquele que chega à casa espírita e não quer o compromisso. Nós precisamos assumir o compromisso. A espiritualidade espera de nós que nós assumamos o compromisso com o trabalho, né? Para que possamos, inclusive, nos desenvolver. Ou seja, quando assumimos, chegamos à casa espíritas e assumimos esse compromisso, a necessidade da disciplina, os espíritos contam com isso, né? Contam conosco para a realização das tarefas. Somos instrumentos da realização das tarefas. E aí ele continua. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia urgindo o próximo, quais se fossem inquisidores,
permanentes do mundo. Eu estou certo, o outro está errado, sem se olhar para si mesmo. É por isso que o texto inicial ele fala: olha para si mesmo, olha para dentro de si e vê o que você pode transformar dentro de si. O outro é o outro, como nós dissemos. Trabalha a sua melhora interior. Ignora a questão do outro, você não vai transformá-lo. Às vezes consegue até transformá-lo, pelo seu exemplo. Nós vemos algumas obras, inclusive, em que o obsessor, né, acaba se transformando pela ação do obsediado, pela transformação do obsediado. E ele começa a perceber que ele passa a perder tempo, porque já não é mais a mesma pessoa, ele já se transformou. E o outro fica lá, né, marcando o tempo, ignorando a necessidade da sua própria evolução. E aí Emmanuel conclui que os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-o fielmente no caminho da redenção. Meus amigos, a evolução é individual, o convite é para cada um. A doutrina espírita é luz nas nossas vidas, é a oportunidade de trabalho, a oportunidade de redenção, é o evangelho do nosso Senhor à nossa disposição, para que nós possamos compreender a necessidade da nossa evolução através do nosso esforço pessoal, da minha necessidade de compreender os meus erros e trabalhar na minha melhoria, né? Esse é o convite que nós precisamos entender. Tá certo? E quando nós entendemos isso, fica mais fácil compreender com humildade, com tranquilidade, a necessidade de agirmos e trabalharmos, né? Sem esperar o milagre, sem esperar o prosélito, que muitas vezes nós vamos à casa espírita em busca de milagres, e eles não acontecem, né? O que acontece é trabalho, é transformação, né? Certa ocasião chegou aqui na nossa casa um sujeito, né, que havia chegado e ele gostaria de saber o futuro. Olha, é possível saber o meu futuro, né? Acreditando que na casa espírita se faz milagres. Eu falei, é possível. Sim, é possível saber o futuro, né? E aí, então, curioso, ele perguntou, então é possível você me dizer o meu futuro? Eu falei, sim, é possível, é perfeitamente possível. O seu futuro está vinculado àquilo que você fizer hoje. Se você trabalhar no bem, caminhar no bem, fatalmente vai colher coisas positivas. No entanto, se trabalhar longe das leis divinas, fatalmente chegará a dor. Este é o teu futuro. Simples assim. Causa e efeito. Consequência dos nossos atos. Se não nessa, nas demais existências, né? E quando nós compreendemos isso, aceitamos melhor a dor nas nossas vidas como um instrumento de reparação, a dor como um instrumento de transformação do espírito, a dor como necessidade do espírito trabalhar de forma diferente, né? Ou seja, estamos caminhando pelo caminho equivocado, né? E aí somos convidados, né, para podermos nos renovar, né? E quando nós entendemos isso, meus amigos, fica mais fácil nós sabermos o que é a doutrina espírita nas nossas vidas. É luz, é o evangelho de Jesus redivivo, é a oportunidade a cada dia de transformação pessoal, através do nosso trabalho, né? Através das nossas ações, sem esperar a santidade, admirando a natureza que a transformação não dá saltos. Eu posso ser um pouco melhor hoje, um pouco melhor nessa encarnação, trabalhar e aceitar melhor as minhas dificuldades, compreender melhor as condições a qual eu estou nesse momento, inclusive aqueles familiares mais próximos, que muitas vezes são instrumentos da nossa transformação. Pedimos paciência a Deus, Deus dá uma pessoa difícil na nossa vida, né? Para que possamos desenvolver a paciência. Eu me lembro do livro Os Mensageiros, mais uma vez, uma passagem muito interessante, onde naquela família, o pai e a mãe tinham 3 filhos, 2 meninas e o Joãozinho. As meninas eram oriundas da colônia Nosso Lar. O Joãozinho era aquele ser difícil, era aquele ser complicado, que estava dentro daquela família para ajudar e ser ajudado. Ajudar a desenvolver a paciência dos demais e ser ajudado na sua evolução pessoal,
né? Porque nós precisamos compreender que todos precisamos trabalhar pela evolução. Quando eu evoluo, o outro evolua, a sociedade evolui como um todo, né? Ou seja, é necessário a convivência em grupo, é necessário passar essa situação da sociedade, né? Todos nós temos problemas. Se nós formos relatar dentro da casa espírita, até na igreja primitiva nós tínhamos problemas. O próprio Paulo foi um divisor de águas na igreja primitiva. Haviam correntes doutrinárias que visavam mais ao judaísmo, no caso, Tiago Menor, e Paulo, que seguia mais uma orientação pragmática, né? Ou seja, tínhamos divergências. Elas são necessárias, né? Nós precisamos compreender, nós precisamos respeitar a opinião do outro, mas precisamos trabalhar, né? E foi assim que ele fez. Aliás, as origens das viagens de Paulo surgem justamente daí. No momento em que Tiago coloca a condição, olha, nós precisamos de recursos financeiros. Nós não podemos manter a Casa do Caminho sem recursos financeiros. A Casa do Caminho era uma casa de acolhimento. Como se manter aquela casa naquela condição? Então, Paulo resolve viajar. Viajar no sentido de arrecadar recursos financeiros e também levar o Evangelho de Jesus adiante, né? Ou seja, arregaçou as mangas e trabalhou. Ou seja, ele não ficou ali se lamentando diante daquela situação. Vamos resolver o problema, vamos trabalhar, vamos em busca das soluções que possam nos ajudar. Ou seja, havia sim divergências, mas o trabalho superou essas divergências. E aí, meus amigos, quando nós começamos a entender essa realidade, quando nós começamos a compreender o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos após o nosso desencarne, fica muito mais fácil a gente compreender a necessidade da nossa evolução. E a evolução se dá pelo esforço individual de cada um. Não é o outro, é você próprio que tem que trabalhar. É você próprio que tem que entender e, a partir do momento que você entende, colocar em prática esse ensinamento, né? Então, meus amigos, fazendo já essa reflexão, cujo tema é nos diversos caminhos, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e compreender em que momento, em que estágio eu estou nesse processo evolutivo. Eu consegui compreender, eu consegui entender a figura da doutrina espírita na minha vida, aonde que eu me encontro nesse momento? Eu estou ainda vinculado ao estudo, eu já parti para o trabalho, eu estou vinculado aos fenômenos, eu estou na vitimização, ou estou entendendo a necessidade do todo, do trabalho, da oportunidade que nós recebemos, né? Eu costumo dizer que a doutrina espírita bateu na minha porta muitas vezes, mas eu não estava preparado, né? Num determinado momento, numa hora oportuna, na dor, né? Eu cheguei à casa, ao Centro Espírita Leonor, onde eu estou, há 12 anos, né? E recebi o convite. Recebi o convite para compreender o porquê eu estava passando por aquilo, por aquela dor. Não porque, talvez o para que eu estava passando por aquela dor. Para a minha transformação pessoal. Aceitei o convite e iniciei meu trabalho. Com humildade, com dedicação, não é? Tentando entender os meus defeitos, os meus erros, assimilando as minhas dificuldades e colocando em prática os ensinamentos de Jesus na medida das minhas possibilidades. Que sou um ser falível, que erro, como aqueles que estavam ao lado de Jesus também erraram. Nós não podemos deixar de dizer que Paulo também errou. Paulo perseguiu, matou cristãos, mas teve a oportunidade da sua transformação. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco na nossa vida, o momento da nossa transformação. Aproveitarmos e seguirmos adiante nesse processo evolutivo. Meus amigos, era isso que eu gostaria de transmitir nesse momento, agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui, fazendo essa pequena reflexão, porque o Espiritismo ele nos dá a oportunidade de compreendermos, né, que a evolução se dá por nós mesmos, né? E esse texto, ele vem muito de encontro, ele foi proposto para esse momento, mas ele vem muito de encontro com o que eu particularmente também penso, né? Agarrarmos essa oportunidade e trabalharmos, né? Trabalharmos sem medo, sem cessar, acreditando em Deus e em Jesus,
acreditando que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, as pessoas que cruzam a nossa existência têm um propósito, né? Que tudo está no lugar certo, no momento certo e na hora oportuna. Deixar de reclamar, aproveitar e seguir adiante, trabalhando sempre. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade mais uma vez, gostaria de agradecer. E, se me permitem, farei a prece do encerramento, né? Queridos irmãos, queremos agradecer esse momento, essa oportunidade de estarmos todos reunidos, agradecer aos amigos espirituais que participam e trabalham conosco nesse momento, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, que é luz nas nossas vidas, que nos dá a oportunidade do trabalho e da redenção. Compreendemos que a cada dia uma página em branco se abre no nosso livro da nossa existência. Que nós possamos aproveitar esse momento através dos exemplos e dos ensinamentos do nosso Mestre, modelo e guia, para que possamos caminhar, ainda que a pequenos passos, nesse processo de evolução perene do Espírito. O nosso Mestre nos asseverou que todos nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas sabemos que tudo que ele fez e tudo que podemos fazer depende da nossa intenção e da nossa necessidade. Obrigado aos amigos espirituais, obrigado aos companheiros que nos acompanham, obrigado pela oportunidade, que possamos refletir sobre esses ensinamentos e colocar em prática sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal.